Vamos para Singapura no nosso mochilão de pobre. Singapura. Gente, para quem não sabe, Singapura é uma cidade-estado peninsular. E o que isso significa? Cidade-estado porque Singapura, né, a cidade de Singapura, é o país Singapura. E peninsular porque isso é localizado nessa ilha aqui, ó. Tá vendo? Contornada de vermelho. Tudo isso aqui tudo que tá de vermelho aqui pertence a Singapura. E não é um território grande, tá localizado aqui no Sudeste Asiático. Você comparar aqui com os países vizinhos, você vê que é realmente um país, Singapura é um país, né, uma cidade-estado muito pequena. Tá logo aqui abaixo da Malásia, em cima da Indonésia, tá um pouco acima da linha do Equador, então é de clima tropical, né, equatorial, isso aqui é considerado o clima tropical. As florestas também de Singapura, né, esses parques também são de florestas tropicais. Mas, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é que Singapura tem um urbanismo biofílico. E o que é isso, Laura? É quando você tem um urbanismo em cidades que integram a natureza com a vida urbana, né, com o ser humano. Então você não descarta a natureza como a gente faz aqui no Brasil. Inclusive os prédios de Singapura, eles precisam ter coberturas verdes. Aqui você já consegue ver. Isso ajuda também muito a melhorar a qualidade de vida da população de forma direta. Diminui a ansiedade, diminui a depressão, ajuda até mesmo na questão de segurança e econômica da cidade, da população e tal. Mas um ponto interessante é que você sempre vai ver áreas verdes aqui em Singapura, não importa onde você vai, você sempre vai ver. Você tem leis em Singapura que exigem que isso aconteça, que você tenha áreas verdes na cidade. Então você sempre vai ver ali áreas verdes, você vai ver muita vegetação. Em todas as ruas de Singapura, todas as ruas você vai ver ao menos um pouquinho de vegetação, isso sempre vai ter, inclusive nos prédios modernos e prédios futuristas. O segundo ponto também que eu queria mostrar para vocês, que eu queria comentar, é a respeito das ilhas de calor. Uma coisa que acontece aqui no Brasil é que em muitas cidades, eu vou usar como exemplo Muriaé, que foi uma cidade que eu morei por muito tempo, durante a noite a cidade também fica quente, ela não resfria. E por que isso acontece? Por que a gente tem muitas ilhas de calor no Brasil? Primeiro porque as nossas cidades, elas não são planejadas pensando no conforto térmico. A gente usa muitos materiais que absorvem muito calor durante o dia, tá aquele sol de rachar, e os materiais que a gente usa, a forma com que a gente planeja, a gente constrói, né, as arquiteturas também aqui do Brasil, a forma que a gente faz tudo isso, a gente faz de uma forma que esses materiais absorvam calor. Então, durante o dia fica quente e durante a noite fica quente, porque esses materiais, quando começa a anoitecer, eles começam a liberar esse calor que foi absorvido durante o dia. Então, de noite, que é quando o sol não está mais presente, então teoricamente era para não estar tão quente, tá quente, fica quente. Mas em Singapura, eles fizeram um planejamento urbano para evitar, para não deixar isso acontecer. Por quê? Porque isso melhora a qualidade de vida da população. E que era um objetivo de Singapura desde o início, fazer um país bom para o seu povo. Lembrando que Singapura teve a sua independência lá em 1961, ou seja, faz pouco tempo. O Brasil teve em 1822, faz muito tempo. E Singapura, desde a sua independência, só evoluiu. E o Brasil, parece que desde a sua proclamação ali da República, só desevoluiu, só começou a cavar o seu buraco. E um outro ponto também muito interessante é que é a respeito dos muros. Eu quero até mostrar aqui pra vocês, por exemplo, Singapura tem muitas muretas, que são esses murinhos aqui baixos, sabe? E eles são muito interessantes porque... por que eu vou falar disso? Tem um ponto interessante que é a respeito da percepção de segurança e a segurança em si. Se você planeja um bairro, se você constrói um bairro com muitos muros, o que a população vai perceber? O que ela vai sentir? Que aquela rua toda murada não é uma rua segura para você passar. E isso é uma percepção tanto ali inconsciente quanto consciente. O ser humano ele naturalmente vai evitar andar por essas ruas, principalmente ali no final da tarde, de noite, dependendo do horário. Por quê? Porque se você tem muros, você não tem pessoas te vendo. Se você não tem pessoas te vendo, isso faz com que esse ambiente esteja propício a sofrer criminalidades. E em Singapura você tem a visão das casas. Nossa, eu passei por muitas ruas aqui de Singapura antes de gravar o vídeo e eu não vi
essas ruas que a gente vê no Brasil. Você não tem isso lá. Você sempre vai ter essas muretinhas pequenininhas e você vai ver a casa, tá vendo? Isso é muito importante. Outra coisa também. Ah, Laura, mas as ruas de Singapura são muito ruins, são estreitas, as calçadas são estreitas. Eu vou falar sobre isso agora. Singapura é um território muito pequeno, então eles não podem se dar ao luxo de fazer ruas muito largas, calçadas muito largas, porque não tem espaço para isso. Outro ponto interessante também é que Singapura não tem muito carro, inclusive os carros lá eles são propositalmente mais caros para evitar que a população compre carros. Porém, em compensação, eles têm um transporte público eficiente e incrível, funciona perfeitamente, todo mundo consegue chegar onde quer, até mesmo a pé, porque a cidade foi planejada para isso, para a população também conseguir chegar a pé aos lugares que ela quer, se elas quiserem. Mas, enfim, justamente por causa disso, a população também, se quiser, consegue andar até mesmo na rua, porque não tem esse risco ali de você ser atropelado por um maluco andando rápido nas ruas. Isso acontece muito aqui no Brasil também. O povo sai andando de forma desgovernada aí. Mas enfim, olha só que interessante como que é verde. Enfim, gente, isso aqui é belíssimo e eu não sei se vocês sabem, mas a arquitetura verde, né, o urbanismo verde, ele influencia de forma direta na qualidade de vida da população. Ele diminui a ansiedade. O povo tem um motivo para poder passear na rua. Mesmo se não tiver um motivo, às vezes ele vai sair só por questão, às vezes, de, sei lá, ele quer melhorar a saúde dele, quer correr, quer caminhar. E aí ele consegue, de forma segura e de forma confortável. Já que no Brasil, se você for sair, é capaz de você ou morrer de calor ou você ser assaltado. Principalmente dependendo de onde você mora. Aqui onde eu moro, dependendo do horário, eu já não posso mais sair de casa. Principalmente porque tem muito furto, muito assalto aqui perto. Mas enfim. E a questão da segurança é realmente muito importante. Não tem como você fazer um bom planejamento urbano e melhorar a qualidade de vida da população se você não pensar na parte da segurança. E Singapura tem penas muito rígidas e muito eficientes para quem comete crimes. Então a população se sente segura, porque ela sabe que a chance de ela sofrer algum tipo de assalto, algo do tipo, quando ela sair de casa, ela sabe que as chances são menores. Aqui no Brasil não, você sabe que a chance de você ser assaltado quando sair de casa são maiores e a chance dessa pessoa ser capturada é menor, e se ela for capturada, se ela for pega, a chance dela ser solta é grande. Então, tem ali essa questão da sensação de insegurança do brasileiro. O brasileiro se sente muito inseguro aqui no Brasil. Gente, eu tive que cortar o vídeo porque o microfone acabou a bateria. Mas, enfim, essa questão da percepção de segurança é muito importante, porque é comum aqui no Brasil, mesmo em cidades muito seguras, que tem um índice de criminalidade baixíssimo, as pessoas construírem muros e colocarem cercas elétricas. Inclusive tem uma cidade lá perto de BH, eu acho que era... Nossa, agora eu não lembro o nome. Mas é uma cidade com um índice de segurança muito alto, é uma cidade segura. Porém, as casas lá, as ruas são todas muradas e com cercas elétricas. Isso acontece porque o brasileiro sempre tem aquela sensação, aquela percepção de insegurança. Ele tem aquele medo de ser assaltado, medo de ter a sua casa invadida, e ele constrói muros, apesar de que muros não aumentam a segurança. Ele contribui ainda mais com o aumento da insegurança. Por quê? Porque você não vai ver pessoas na rua, as pessoas vão evitar aqueles lugares, porque os muros, as ruas muradas, tornam as ruas desertas. E ruas desertas, sem pessoas, aquelas ruas onde você não é visto, são ruas que são boas para que pessoas cometam criminalidades. Inclusive, eu recomendo o canal do Wesley Sato, porque ele fala perfeitamente sobre isso. Um outro ponto interessante sobre Singapura é a respeito da arquitetura tradicional. Vocês podem notar que eles usam muito telhado. Eu vi vários telhados aqui de barro, né? Que no Brasil a gente chama de telha colonial. Provavelmente eles devem usar um telhado até um pouco mais moderno, né? Com uma tecnologia melhor, mas enfim. E esses bairros, esses telhados, eles não absorvem tanto calor. E a produção deles não tem um impacto negativo e forte na natureza, como os outros tipos de telhas têm. É fácil de construir,
É claro que tem aquela questão que realmente para você instalar é um pouquinho mais caro, mas a longo prazo você tem muitos benefícios. Então imagina uma cidade inteira com esse tipo de telhado. Você não vai ter aquelas telhas absorvendo calor o dia inteiro e refletindo o calor, soltando o calor durante a noite e esquentando a cidade. Outro ponto também é que muitas casas aqui em Singapura, eu notei que eles têm essa entrada de luz aqui em cima. Eu esqueci o nome disso aqui. Nossa, agora eu não lembro, mas enfim, ele serve tanto para ventilar a casa quanto para poder permitir a entrada de luz natural. E isso ajuda até mesmo a diminuir a conta de luz, porque se você está recebendo luz natural, se a sua casa não está esquentando, você não vai precisar gastar muito com ar-condicionado, com ventilador. É claro que são soluções ali naturais, não significa que você tem que abrir mão do ar-condicionado, que você tem que abrir mão do ventilador, não. Mas se você quiser não ligar o seu ventilador, não ligar o ar-condicionado, você consegue. Às vezes tem dias ali que nem esquentam tanto, nem são dias tão quentes, então você não precisa usar o ventilador ou ar-condicionado, mas você vai usar, porque a sua cidade ou as casas ali do seu bairro não foram planejadas para diminuir aquela sensação térmica. Na verdade, elas fazem o oposto, elas aumentam a sensação térmica da rua, da casa, da cidade. Em Singapura você não vê isso. Inclusive, até mesmo os bairros de classe média alta aqui do Brasil, você vê que eles têm aqueles condomínios fechados, né? Eles têm aquela arquitetura que absorve muito calor. Aí sei lá, vai chegar um rico e vai falar, não, eu moro aqui no meu protótipo de mansão e ela não esquenta. Claro, você fica com o ar-condicionado o dia inteiro ligado. Mas, enfim, vai construir uma casa dessas modernas no Brasil, no meio de uma rua aleatória. Vai esquentar pra caramba. Tanto a população com menor poder aquisitivo quanto a população com maior poder aquisitivo no Brasil fazem esse tipo de arquitetura que esquenta. Aqui no Brasil a gente não tem essa questão do conhecimento técnico e a gente também não tem essa cultura de valorizar o planejamento urbano, valorizar o trabalho dos arquitetos. Mas enfim, né, dos arquitetos bons. Mas, enfim, vamos lá. E pra finalizar, gente... Não, pra finalizar não, vou comentar aqui 2 pontos rapidinhos. Uma coisa muito interessante sobre Singapura é que ela tem muitos parques. Todos os bairros lá, eles vão ter ali uma areazinha ali com materiais para você fazer atividade física, jogar bola e com muita área verde. Inclusive, enquanto eu tava passeando, eu achei alguns. Agora eu não sei se eu vou achar, porque eu teria que procurar alguma rua específica. Mas eu sei que todo bairro vai ter um. E, inclusive, um outro ponto interessante também é que, assim, essas questões de ter área verde e locais para você interagir com as pessoas aumentam a qualidade de vida da população. Porque você acaba fazendo com que as pessoas interajam. E o ser humano, ele sempre viveu em comunidade, sempre viveu em grupo. E quando você tem um planejamento urbano ruim, as pessoas não vão nem sair de casa. E isso tem um impacto negativo na qualidade de vida das pessoas, na saúde. Você pode até aumentar o índice de depressão, de ansiedade no país. Lembrando que o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do planeta. Se não, eu acho que na verdade ele é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. E eu tenho certeza que se a gente melhorasse o urbanismo brasileiro, esse tipo de coisa iria diminuir, ou até mesmo, né, deixar de acontecer. Na verdade, não deixar de acontecer, sempre vai ter pessoas ansiosas, mas iria diminuir muito. E essas questões do urbanismo de Singapura é muito bom porque as pessoas conseguem ir a pé para onde elas quiserem e isso é muito bom para a saúde, as pessoas vivem mais. Inclusive, se você não viu ainda, eu recomendo que você assista aquele documentário das Blue Zones, que é Zonas Azuis, tem na Netflix, que fala sobre essas características que contribuem com o aumento da longevidade da população, né? Com que as pessoas vivam mais de 100 anos de idade. Cidades que são consideradas Blue Zones, né, zonas azuis, são cidades onde a população vive mais de 100 anos. Inclusive, se você não sabe, para finalizar o vídeo, Singapura é considerada uma Blue Zone 2.0. Por quê? Porque todas as outras Blue Zones são coisas que são regiões que se tornaram Blue Zones por causa de características da tradição. São famílias ali, populações que trouxeram tradições que contribuíam com a longevidade, com o melhoramento ali da qualidade de vida. Porém, Singapura foi planejada propositalmente para ser uma grande Blue Zone. Então, é um país com um urbanismo excepcional e excelente, muito interessante, com essa característica aí tropical, né? Você vê área verde para todo lado. Mas, em compensação, quando você vem aqui no Brasil
em Manaus, capital do Amazonas, no meio da floresta amazônica, o que você vê é isso aqui. E aí, gente, vocês acham que os políticos brasileiros, eles se preocupam em melhorar a qualidade de vida da população brasileira? Você acha que vocês estão satisfeitos? Vocês acham que os nossos políticos estão se preocupando com o planejamento urbano daqueles que não têm condições? E também daqueles que têm, né? Porque, assim, a classe média alta no Brasil também constrói muitas atrocidades, né? A diferença é que eles têm dinheiro para construir mais atrocidades. Mas, enfim. E uma curiosidade é porque Singapura também tem ali projetos para construir para a população que não tem dinheiro, então ninguém ali fica de fora. E olha que é um país extremamente capitalista. Ele tem ali várias políticas de liberdade econômica para poder trazer investimentos e as coisas lá funcionam muito bem, tem esse equilíbrio. Mas, no Brasil, o que a gente vê é isso. No meio aqui da... Cara, se alguém me mostrasse uma foto disso aqui, eu ia falar que é Muriaé, ou alguma favela, ou alguma, sei lá, algum bairro lá de São Paulo, não é planejado, mas eu nunca ia imaginar que isso aqui fica no meio da floresta amazônica, gente. Clima tropical, mas você não vê resquícios de tropicalidade nas cidades. Enfim. Gente, eu tô jogando aqui em ruas aleatórias, tá? Antes que alguém comente, mas você tá escolhendo. Gente, eu não tô jogando de forma aleatória. Eu nunca fui em Manaus, apesar que eu tenho vontade de conhecer, mas pra poder também gravar pra vocês, trazer conteúdos, assim, fisicamente, desses lugares. Mas eu acho que seria um dos últimos lugares que eu iria. Porque eu acho que é muito triste. Não sei, eu fico chateada com isso, de verdade mesmo. Fico muito chateada. O Brasil precisa urgentemente de políticas públicas que pensem ali na questão do planejamento urbano, porque isso é algo que vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo e até mesmo a economia. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de deixar um like, comentar aí o que vocês acharam, como que a cidade de vocês está longe de ser ali um exemplo de urbanismo ou está caminhando para chegar próximo a isso. Deixem aí nos comentários e até a próxima, gente.